Olá, bom dia para você. Mais um dia Acontece Regional no ar, hoje, sexta-feira, 22 de fevereiro, às 7 horas e 30 minutos. Bom, até às 8 da manhã você fica aqui com a gente na tela da Band e sai de casa bem informado. Nesse jornal ainda dicas de emprego, previsão do tempo e dicas culturais para o seu fim de semana. Bom, além disso, também tem notícias policiais, já agora, direto de São José dos Campos, com Tony Blade. Muito bom dia, Tony. Bom dia, Lilian. Bom dia aos nossos telespectadores. A gente continua aqui no Estéreo News, pela Estéreo Vale, emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje eu entrevisto aqui o vereador Luiz Carlos Mota, e para falar a respeito do que acontece na cidade de São José dos Campos. E até cobrei dele aqui. Eu entendo que a Câmara de Vereadores da nossa cidade está muito devagar. Não sei se eles estão aprendendo, os novos que entraram, mas ainda não tem nenhuma repercussão. Eu acho que a Câmara ainda está muito lenta, está começando o ano muito devagar. E nós vamos tratar dessa questão aqui com o vereador também. Bom, já tem mais um caixa eletrônico, aliás, 2 caixas detonados em Guaratinguetá. A ação dos marginais aconteceu às 5 horas e 30 minutos desta madrugada, no posto dos 500, posto Graal. Portanto, 8 homens integrantes dessa quadrilha, eles entraram no saguão onde ficam os caixas, explodiram os caixas, levaram todo o dinheiro, quantia que ainda não foi divulgado, e não deixaram nenhuma pista. Para não falar que não deixaram nenhuma pista, deixaram 5 carros. Abandonaram 5 carros, uma Doblô e um Vectra e outros carros. Será que o meu carro não está nesse meio aí, hein? Um Prisma Prata Joy, ano 2010? Ô, Pare, dá uma levantada para mim, para ver se não tem um Prisma aí que roubaram aí terça-feira. De repente é para explodir caixa eletrônico, mas nós não paramos. Vamos continuar cobrando aqui da polícia uma ação mais intensa para localizar esse carro. Agora eu quero ver o departamento de inteligência da polícia se funciona mesmo. Não pelo carro, mas para a gente testar aí a ação da polícia. O carro já levou, né? Se não vier, fique tranquilo, fazer o quê, né? Mas eu quero que encontre, só para a gente mostrar aqui para a população que a polícia realmente trabalha. Mas vamos ver dentro desses 5 carros aí se o nosso está no meio. E os bandidos fugiram e não deixaram nenhuma pista, a não ser esses carros, que provavelmente só para checar as placas, que não vai ajudar muito na investigação também. Logo mais no Vale Urgente, às 1h15 da tarde, nós vamos mostrar o estrago que essas dinamites fizeram em mais um banco na região do Vale do Paraíba. Bom final de semana, Lilian. Obrigada, Tony. A você também, viu? O Tony que volta, então, a 1h15 da tarde no Vale Urgente, como ele disse. Bom, em São Sebastião também, os bandidos invadiram uma agência no bairro Juqueí, na costa sul da cidade. A ação aconteceu por volta das 5 da madrugada de hoje. A polícia não sabe a quantia levada pelos bandidos e ainda não prendeu também essa quadrilha. Só reforçando aí essa situação em Guaratinguetá, que o Tony falou, o posto fica, os terminais ficam em um posto de combustíveis no quilômetro 60 da Via Dutra, em Guaratinguetá, e aí a ação aconteceu agora há pouco, por volta das 6h15. Funcionários do posto foram feitos reféns, pelo menos um deles foram feitos reféns. A quadrilha era fortemente armada e os homens arrombaram caixas eletrônicos dos bancos Bradesco e Itaú. A polícia diz que eles usaram explosivos, sim, mas também não foi divulgada ainda a quantia levada pela quadrilha. Aqui em Taubaté, os moradores reclamam de uma fábrica que estaria provocando mau cheiro durante o trabalho de produção. O assunto chegou até a Câmara Municipal. Ele está no ar, é invisível, mas o incômodo que provoca não passa despercebido. Na Vila das Graças, em Taubaté, os moradores do condomínio Versalhes convivem com um cheiro que causa mal-estar. Dona Maria Aparecida, que sofre de rinite alérgica, além de aumentar o consumo da medicação, ainda é obrigada a fechar a casa e enfrentar o calor para evitar crises respiratórias. E eu sinto aquele cheiro, dá a impressão que é de cigarro, assim, mas não é, é uma borracha mesmo queimada. Aí eu saio na sacada para dar uma averiguada assim e vejo que não tem fumaça nenhuma. Agora as amigas do prédio também já estão reclamando, né? Então é uma hora boa de dar um alerta, né? Moradora do bloco ao lado, esta aposentada diz que o cheiro forte chega no final da tarde, avança pela noite e muda a rotina de quem vive aqui. E pela manhã, é comum encontrar a varanda cheia de fuligem. Um dia desse estava tão forte que eu achei que estivesse queimando alguma coisa, algum aparelho. E olhei no meu apartamento, meio preocupada, nada, não era.
Ainda comentei com meu filho, eu acho que alguém está queimando alguma coisa aí, né? Não é possível, esse cheiro muito forte. Segundo o zelador, o incômodo começou há 2 meses e a principal suspeita é esta fábrica de botões, vizinha ao condomínio. Das 6 horas em diante começa a bater e o barulho da fábrica aumenta mais nesse devido horário. Os moradores estão sempre reclamando. Pai de um bebê de 8 meses e morador do condomínio Versalhes, este empresário espera que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis. É um cheiro que parece algo químico, sabe? Como se tivesse queimado alguma coisa eletrônica. E isso, assim, durante horas. Às vezes no final da tarde, às vezes no meio da madrugada. E atrapalha mesmo, porque a gente tem que acabar fechando tudo, o apartamento, trancar, fechar janela, fechar vidro. Eu tenho criança em casa e a gente fica sofrendo com isso. O problema não foi constatado apenas na Vila das Graças. Moradores de ao menos 6 bairros, a maior parte deles da região leste da cidade, também denunciaram o cheiro forte pelas redes sociais. E as reclamações chegaram à Câmara Municipal. Essas reclamações vêm praticamente da cidade inteira, com a concentração de bairros da Zona Leste, a partir da Gurilândia, chegando até o Jardim Califórnia, Vila das Graças, Esplanada Santa Terezinha, até Campos Elíseos, tivemos reclamações. Que providências serão tomadas? As providências, primeiro, acionar a CETESB, que é o órgão ambiental, já foi acionada, já oficiei. O gerente regional encaminhou um agente para identificar a fonte poluidora. Bom, em nota, a fábrica de botões Corosita informou que desconhece as reclamações relacionadas ao mau cheiro. A empresa também declarou que o processo de fabricação segue rigorosamente os parâmetros definidos pela CETESB, a fim de evitar qualquer tipo de incômodo à população. Bom, a Vigilância Sanitária de Taubaté esclareceu também que não recebeu queixa sobre o mau cheiro, mas orienta os moradores que registrem a reclamação para a equipe da vigilância, para que essa equipe faça uma visita no local. E os telefones de atendimento são 3629-5911 ou 3631-7903. Bom, se você ainda vai sair de casa, agora a gente fala um pouquinho das condições das estradas que cortam a nossa região nesta manhã de sexta-feira, às 7h38 em ponto quase. Bom, aí a Carvalho Pinto quase não acessa a rodovia dos Tamoios, por aí os motoristas fazem uma boa viagem. Já pela Via Dutra, a situação um pouquinho diferente, principalmente no trecho de São José, entre os quilômetros 144 e 145. Exatamente, tem 1 quilômetro de lentidão pelo excesso de veículos. Bom, se você vai para São Paulo, sexta-feira de rodízio, sim. E antes de chegar a São Paulo, tem mais uma lentidão ali em Guarulhos. Mas o rodízio hoje vale para carros e caminhões com placas finais 9 e 0. Nas estradas estaduais, a exemplo da Carvalho Pinto, tudo tranquilo, o motorista faz uma boa viagem, mas só uma orientação. No fim da tarde estão previstas chuvas, pancadas de chuva bem forte, e aí você fica atento. Então, você vai sair de casa, porque no retorno vai precisar redobrar a atenção. Bom, agora você vai conferir onde estão os radares móveis em Jacareí e em São José dos Campos. Em São José dos Campos, a fiscalização acontece no centro, na Rua Paraibuna, na Avenida Demar Pereira de Barros e na Zona Norte, nas avenidas Napoleão Bonaparte e Princesa Isabel. Em Jacareí, os radares estão na Rua Anésia Russo, no Jardim das Indústrias, na Avenida Dom Pedro I, no Parque dos Príncipes, na Avenida São Jorge, no Jardim Pitoresco, na Rua Tiradentes, no centro, na Rua Bom Jesus, no bairro Cidade de Salvador e na Rua Padre Eugênio, que fica no Jardim Jacinto. E a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta já já com dicas de emprego e muito mais notícias da região logo cedo. Agora 7h39, bom dia para você.